Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, mas não muito comentado, até mesmo pelas pessoas, os pacientes que vão aos seus médicos, que é a questão da incontinência urinária, da incontinência fecal e também a sexualidade, entre outros probleminhas que têm solução sim, podem ou melhorar bastante também com algumas coisas que não são somente medicamentos ou cirurgias. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a fisioterapeuta Gabriela Kronbauer, que é especializada em fisioterapia pélvica. O que é isso, Gabriela? Tudo bom? A gente já quer saber, não é? Porque é difícil ouvir que existe um fisioterapeuta especializado nessa área. E aí? Tudo bem? Sim, com certeza, né? Ainda é uma área muito nova, né, da fisioterapia, mas a gente vem ganhando espaço e comprovando, né, cientificamente o trabalho, como funciona a fisioterapia pélvica, né? Na verdade, a fisioterapia pélvica ela trata e reabilita todas as disfunções do assoalho pélvico, né? Que são as disfunções relacionadas ao nosso quadril, né? A nossa bacia, né, como popularmente é chamada. Então, todos os músculos, né, ligamentos que nós temos ali, eles sofrem, né, um enfraquecimento durante o processo de envelhecimento. E não só o envelhecimento tardio, né, acima dos 60 anos. Né? Durante toda a nossa vida, essencialmente as mulheres passam por um processo de enfraquecimento dessa musculatura, que é a musculatura que sustenta, né, os nossos órgãos pélvicos. Então, a gente trabalha com essa reabilitação e com esses fortalecimentos, né, quando necessário. Isso é bastante comum, especialmente após a menopausa, justamente porque se tem uma flacidez desses músculos, como também outros músculos, se não são trabalhados. Né? A gente, para não perder massa muscular, massa óssea, tem que fazer exercícios, né, para fortalecê-los. E, da mesma forma, então, seria essa fisioterapia pélvica, esse trabalho que vocês desenvolvem? Exatamente. A gente trabalha com exatamente isso, né? O fortalecimento dessa musculatura que vai sofrer, né, a perda de força, assim como qualquer outra região do corpo, né? A gente vai ter uma perda de força no braço, vai ter uma diminuição de massa muscular nos braços, nas pernas, e o assoalho pélvico, que é a nossa base de sustentação lá do quadril, também, né? Então, só que como é uma musculatura pouco conversada e pouco instigada pelas mulheres e pelos homens também, né? A gente acaba nem sabendo as ações desses músculos no nosso corpo e na nossa vida, né? Então, todas as questões de bexiga, eventualmente uretra, né? O útero, a gente o músculo do assoalho pélvico está impactando, sim, né? Nessas questões e pode estar melhorando muito algumas disfunções. Bem, mesmo não tendo bexiga caída, útero caído, né, e até o reto, que é a última partezinha ali do intestino, que pode estar caído, como se diz, né, popularmente, existem, sim, perdas de urina e de fezes, que não são referidas, como, né, eu falei antes, pelos pacientes por vergonha, muitas vezes, ou por achar que não é solução, ou por achar que aquilo está associado à idade, ao envelhecimento. Ah, isso é por causa da idade. E não é. Né? Existe algo que não é normal e que se pode tratar, eu creio, em graus iniciais, somente com fisioterapia, mas mesmo aqueles que têm a bexiga caída, mesmo fazendo cirurgia, né, desses órgãos, o assoalho pélvico vai continuar tendo a sua flacidez, não é? Exato. E ele vai ter a flacidez e, novamente, quando nós estamos em pé, nós já estamos, né, fazendo uma força sobre esses músculos de sustentação que nós temos. Né? Então, só de estar caminhando, né, como eu comento eventualmente com os pacientes, de pular uma poça d'água, nós já estamos impactando lá, empurrando a nossa bexiga um pouquinho mais para baixo, o nosso reto um pouquinho mais para baixo, e fazendo com que esse assoalho trabalhe. Né? Então, só que quando a gente não tem a percepção adequada dele, e como nós vivemos numa cultura até das mulheres mais jovens de fazer muita força, né? Principalmente em exercícios físicos hoje, então a gente tem já um impacto muito maior nos nossos músculos pélvicos, né?
do que, por exemplo, antigamente, né? Então, a gente já tem aí um motivo suficiente para estar trabalhando e estar descobrindo essa musculatura, né? E reforçando ela. E isso é fundamental, de fato, termos esses recursos, porque algumas coisas até se pode usar medicamentos que melhoram, mas não resolvem o problema, né? Dão uma melhorada, são por tempo limitado, nem sempre todas as pessoas podem tomar, não é? Então, essa fisioterapia, esse tipo de trabalho, realmente vem ao encontro das necessidades aí, né, desses pacientes, que podem ser pacientes jovens, sim. E eu também queria falar um pouquinho, que é outra coisa que não se refere muito, à questão da sexualidade. Né? Isso interfere, né, na sexualidade das pessoas, além, né, dessa questão da perda de urina, enfim, né, a questão da sexualidade pode estar ligada a essas alterações, não é? Sim, com certeza. A gente percebe, assim, essencialmente em mulheres pós-menopausa, né? Durante o período da menopausa, do climatério e menopausa, o ressecamento vaginal, né? Todas essas questões dos calorões, todos esses sintomas que vêm associados, né? Quando a gente começa a trabalhar a musculatura do assoalho pélvico nessa fase, a gente traz uma grande quantidade de aporte sanguíneo, né, para essa região, trazendo um benefício muito maior, né, na vida sexual, porque nós trazemos inervações também que vão estar sendo ativadas ali naquela região. Então, a gente sabe que todo esse trabalho envolve, né, a questão da lubrificação também. Então, tudo isso vai ajudando, né, a tornar a vida sexual da mulher razoavelmente mais prazerosa do que estava sendo, né? Porque e fora toda a questão do autoconhecimento, né? Que a gente trabalha muito em sessão, porque a gente sabe que existe todo um tabu social, né? Esse assunto é um assunto que não é falado, que não é tratado em ambientes mesmo mais informais, assim, a gente sabe que não são assuntos tão leves de serem falados. Então, em sessão, as mulheres se sentem muito à vontade para conversar, né? E para passar, assim, as demandas que realmente têm acontecido, né? E se descobrirem, né? Também sempre é o tempo de se descobrirem, né? Internamente e como mulheres mesmo, né? Verdade. E saber que existem coisas, sim, que podem ser corrigidas e melhorar aí a vida sexual. Mas isso é conversa para daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, onde a gente vai continuar o bate-papo aqui com a Gabriela. Já voltamos. Estamos de volta e continuamos a falar neste bloco sobre sexualidade. A fisioterapeuta Gabriela Kronbauer, que é especialista em assoalho pélvico, fisioterapia, não é, para a região pélvica, vai nos contar como a sexualidade pode ser melhorada quando existe uma disfunção sexual, queixas, às vezes dores, diminuição de libido, que também, por sua vez, vem de vários fatores, né? Porque, normalmente, quando existem esses problemas, Gabriela, as pessoas vão no psicólogo, o médico também faz a sua parte, né? Mas o fisioterapeuta não é muito lembrado, não, né? Então, tu nos falaste no bloco anterior que a fisioterapia para o assoalho pélvico, para aqueles músculos da região da pelve, podem ter múltiplos benefícios também nessa questão das disfunções sexuais que a gente chama. E quando é que a mulher, ou mesmo o homem também, vai pensar em procurar fisioterapia para melhorar sua sexualidade, suas queixas, não é? Então, isso acho que praticamente é uma novidade, ainda é pouco conhecido, não é? São poucos especialistas, eu creio, até, na verdade, eu, né, conheço a ti como especialista nessa área, devem ter outros, mas são poucos, não é? Sim, sim. Somos poucos ainda que trabalhamos com essa demanda. E o que nós trabalhamos, né, em relação à sexualidade,
é que a sexualidade, na verdade, nós dividimos ela como um ciclo de resposta sexual, né? O ser humano ele tem um ciclo de resposta sexual e esse ciclo de resposta ele envolve muito as questões emocionais, né? Nós não podemos dizer que só a fisioterapia vai tratar, porque realmente não é apenas físico, né? Nós temos muitas disfunções que se dão em função do estresse, né? Mas a questão física, quando nós trabalhamos na fisioterapia, nós conseguimos abordar toda essa questão do aporte sanguíneo, né? Das terminações nervosas que vão estar trabalhando de uma forma um pouco mais intensa. Nós temos aparelhos, né? Que fazem com que a gente reconheça essa musculatura, né? Que é o chamado biofeedback. Esse é um aparelho que o paciente vai poder se conectar com o seu assoalho pélvico. Nós colocamos eletrodos na região pélvica, claro que com o consentimento do paciente, se for da vontade dele, né? Esse eletrodo vai mandar um sinal para o aparelho e no computador o paciente consegue enxergar a atividade da musculatura dele, né? Então ele vai conseguir enxergar o quanto que aquela musculatura está sendo ativada naquele momento, né? E aí, claro, esses exercícios vão ser sequenciados, né, e organizados de forma muito particular, porque cada demanda, cada situação vai ter uma forma de ser trabalhada, né? Cada disfunção sexual exige determinado tipo de sequência de exercícios. E aí, a partir disso, o paciente vai se sentir muito à vontade para lembrar desses exercícios durante o seu ato sexual. Inclusive, uma das recomendações é que os exercícios de casa sejam feitos com o parceiro, com a parceira, né, conforme a gente trabalhou em sessão. Olha, que bacana, hein? Isso é ótimo. O autoconhecimento, saber o que tem e como as coisas funcionam, leva a pessoa realmente a ter assim mais vontade, dedicação, né, de se engajar aquela proposta, não é, de tratamento, no caso fisioterápico. E outra coisa que eu acho importante também, porque muitas vezes problemas de coluna, né, na região lombar, na região sacral, né, aquela parte mais lá de baixo da coluna, podem causar compressões de raízes nervosas, dores, inflamação, que também influenciam, né, logicamente, em toda essa região. Então, o fisioterapeuta também pode estar analisando e contribuindo para essa melhora, junto com uma avaliação ortopédica, quem sabe, né? São múltiplos fatores que podem influenciar, na verdade, na sexualidade, que não são abordados, né, Gabriela? Com certeza, as questões nervosas, né, influenciam muito, né? Com certeza a dor também está dentro desse ciclo de resposta sexual, né? Porque quando a gente tem dor, a gente inicialmente pensa só em eliminar aquela dor, né? Então, a relação sexual acaba sendo totalmente secundária para essa pessoa, né? Então, com certeza, uma avaliação multidisciplinar com vários profissionais sempre é muito mais completa, né? Então, quando a gente consegue trabalhar em parceirados com os médicos, com os psicólogos, né? Até mesmo psiquiatras, porque algumas medicações também conseguem inibir um pouco da resposta sexual, né? Então a gente pode estar trabalhando isso tudo num conjunto, né? O trabalho fica realmente muito mais em excelência, né? Do que apenas uma área, né? Verdade, a vida sexual pode se tornar mais prazerosa, como deve ser, não é? Saudável, porque sem dor, sem complicações, enfim, não é? Porque como que a pessoa vai ter uma liberdade, não é, de se expressar física, emocionalmente, até tendo medo de que as coisas vão dar erradas, ou que vai ter dor, ou mesmo dificuldades. E para você que nunca pensou em fazer uma avaliação com fisioterapeuta, por causa da questão sexual, pelas disfunções, né? Se a vida sexual aí não está indo muito legal, né? Tem queixas, olha, está aí a dica, não é? A Gabriela Kronbauer, fisioterapeuta especializada nesta área de fortalecimento, fisioterapia da região pélvica, do assoalho pélvico, está aí, né, dando todas as dicas. Você pode entrar em contato, a gente recomenda, né? Quem sabe, né? Somente isso muitas vezes já resolve o problema. E, se precisar, não é, como tu dissesse, avaliação, encaminhamento para outros profissionais, ou profissionais que já te encaminham também, né, como um complemento,
maravilhoso. Boas notícias, né? Para você que estava meio chateadinho aí, né? Já querendo desistir, não desista. Tem muita coisa boa aí, né? E isso para que você possa viver bem, que é o objetivo que a gente tem, né? E traz aqui para os nossos telespectadores. Daí a informação, né, e as dicas aí super legais da Gabriela Kronbauer. Muito obrigada, Gabriela. Parabéns pelo ótimo trabalho, inovador. E eu tenho certeza que, assim como tu trabalha com equipamentos que mostram, né, como funcionam as coisas para o paciente ver, logo, logo a tecnologia ainda vai trazer mais coisas ainda, né, no sentido de auxiliar essas pessoas e o próprio profissional, não é? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Então, foi um prazer e a gente volta amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.